Então, Vamos primeiro lá. deixo aberto para ti te apresentar, falar um pouco sobre ti, para o pessoal te conhecer melhor. Sim. Então, meu nome é Felipe, sou engenheiro agrícola egresso da UFPEL, sou especialista em agronegócio pela Exalc, USP, e eu tive a minha primeira atividade profissional no ramo agrícola, foi durante o meu estágio numa empresa agrícola no sul do país, lá no Rio Grande do Sul, Santa Vitória do Palmar, onde o meu foco do meu estágio foi praticamente agricultura de precisão e pegar um pouco da vivência de fazenda, questão de manutenção, plantio, preparo, coisas desse tipo. Porque quando a gente sai da Aham. graduação, a gente tem uma base muito assim, como eu vou dizer, a gente sai cru praticamente. A, Superficial só do. não é nem superficial, é que às vezes a teoria é muito diferente da prática. São problemas que Sim. diariamente tu vai pegando a manha. E hoje, atualmente, eu atuo numa montadora no norte catarinense, da parte de fabricação, montagem de máquinas agrícolas. E aí, muito bem, então. Tipo, iniciando, tipo, fazendo as perguntas básicas, tipo, que a gente tem é perceber, tipo, como o PET, tipo, interferiu, tipo, nessa tua atualização profissional, assim, conhecimento que ele te mostrou, como ele te lançou para o Sim, mercado. o diferencial que eu vejo do PET é o seguinte: primeiro de tudo, a gente aprende a lidar com vários tipos de pessoas, com vários perfis, vários temperamentos. Então, tu tem que ter o poder de resiliência para tu aprender a trabalhar em conjunto e desenvolver as atividades. O segundo ponto Aham, extremamente importante foi a comunicação. Para quem trabalha na parte comercial, na parte de máquinas agrícolas, a comunicação é uma das coisas mais importantes. Tem que saber se expressar bem, falar bem, entendeu? Então, nesse aspecto, o PET ajudou considerável. Os outros pontos são ser mais proativo, tem que ser proativo nesse ramo, tem que fazer acontecer. A cobrança é diária, é intensa, então você tem que ter o seu mental bem preparado. Então, nesse aspecto, era similar sem as responsabilidades do dia a dia, mas ajudou bastante. O outro ponto é o networking. Nessas feiras, eventos que você participa, você acaba conhecendo N pessoas e vai tendo uma rede de contatos envolvida. te traz conhecimento, contatos, muita coisa que tu precisa depois ir Uhum. adiante no. Então, Sim. bom saber. Então, a segunda parte, tipo, a gente vai, agora vamos focar mais na tua graduação, como é que foi, tipo, sobre o teu estágio, tipo, quando tu saiu para fazer ele, tipo, tu queria basicamente já a área de máquinas ou, tipo, no meio do curso, antes, já quando entrou para engenharia É, agrícola, já pensou, vou quando trabalhar na área de máquinas. eu acho que praticamente grande parte das pessoas, quando entram na engenharia agrícola, elas entram com o pensamento de atuar na área de mecanização agrícola. E com o desenvolver do curso, você acaba sendo seduzido pelas outras áreas, a área de beneficiamento, a parte de recursos hídricos. Atualmente, o foco É, é a agricultura de precisão. Então, daí, durante essa caminhada, pode falar. tipo, abre áreas, tipo assim, tu entra na engenharia agrícola só achando que é só poucas áreas que atua, né? Mas, tipo, aí depois tu abre o leque e tu conhece muito mais coisa que, tipo, é interessante também. Sim, nesse aspecto, assim, tem aquela diferença, agronomia, engenharia agrícola, mas o aluno hoje que entra na engenharia agrícola, ele entra 100% voltado a máquinas agrícolas, salvo algumas exceções que a gente sabe. Com o desenvolver do curso, você vai conhecendo as disciplinas, vai conhecendo as áreas de atuações, tu acaba sendo seduzido pelas outras áreas e meio que tu deixa de lado aquela tua preferência inicial. Aham. Sim, aí tu, com isso, aí tu levou pro com o foco inicial, tu já entrou mesmo querendo, sendo busca de máquinas e... Não, não, por incrível que pareça não, é porque assim, ó, hoje, se a gente olhar o mercado de trabalho, são salvas empresas que têm as oportunidades na área que você tem afinidade. Por nós termos Sim, 7 atribuições, a gente vai de acordo com o mercado. Por que eu te falo isso? Quando você faz um estágio numa propriedade rural, você tem que saber como é a vivência do dia a dia e a dinâmica que gira em torno disso. É você morar lá, é você vivenciar, abrir mão de muita coisa para poder desenvolver esse trabalho. Lógico, você tem oportunidade de crescimentos exemplares, e hoje, se você pegar os grandes grupos, vamos lá, Bom Jesus, SLC, a MAGE, você, dependendo do cargo que você pleitear, por exemplo, um analista de agricultura digital, um líder de campo, um coordenador de beneficiamento e várias outras vagas,
você preponderantemente vai ter que morar na propriedade. Então, tu abre mão de uma série de coisas. E você tem que estar disposto a ter mudanças distintas. Por exemplo, um ano você vai estar na cidade X, no outro ano vai estar na cidade Y, vai mudar de estado, então é bem complicado. Por exemplo, você pode fazer um trainee na AMAG. A AMAG tem uma série de propriedades, ou você pode parar no Alto Xingu, entendeu? Ou você pode parar um pouco mais próximo de Cuiabá. Então, é bem relativo, depende muito de perfil. E, para mim, eu não me adaptei a essa realidade e acabou surgindo oportunidade na parte de máquinas agrícolas, entendeu? Na parte comercial. Sim. Que hoje, se você pegar a maioria das vagas de emprego disponível, ela está focada na parte comercial. Se não tem, tipo, no início em produção, tipo, é muito restrito, então, essa área para um engenheiro entrar. Assim, Como que tu é falou, uma coisa assim. que o pessoal, quando sai da universidade, sai com aquela mentalidade, agora eu sou engenheiro. A dinâmica de mercado, ela é diferente. Você geralmente, ou você entra como um trainee, que ao final desse trainee você vai ter Sim. um cargo ou líder, ou gerente, ou coordenador, depende do plano de carreira. Mas geralmente, quando você sai da graduação, você vai pleitear uma vaga de analista júnior. Aí vai ter vários tipos de analista, analista comercial, analista de pós-venda, isso na parte que eu trabalho. E dependendo das outras Sim. áreas, vai ser como analista. Então, engenheiros são salvas exceções, são pessoas com carreira já que têm que ter responsabilidade técnica, entendeu? Você tem um leque bem grande já. Aí, como assim? Então, seguindo, tipo, aí o teu trabalho, né? Tu falou que tu é representante comercial, tu trabalha com prestação de máquinas e, tipo, o mercado, como é que ele hoje, tipo, quais os impactos que essa pandemia, tipo, te botou nesse mercado, assim, né? Nessa época de Assim, vendas ó, e... vamos lá. Eu trabalho na parte comercial de uma montadora. A gente tem que explicar as Uhum. diferenças entre montadora e concessionária. Concessionária é basicamente aquela venda para o consumidor final. Eles têm a sua dinâmica, as suas metas, e a minha parte é o lado contrário. Resumindo assim, é basicamente a montadora que vende para as concessionárias. Então, o nosso compromisso com as concessionárias, os direitos e deveres são firmados em contrato, diferente da dinâmica da concessionária Sim, com o produtor, que tem mais contato e sofreram algumas perdas significativas durante essa pandemia. Igualmente do nosso lado como indústria. Assim, para tu ter ideia, vamos falar as expectativas que nós tínhamos para esse primeiro trimestre. A gente tinha uma expectativa de crescimento assim, não grande, mas significativa, porque a gente tinha um indicativo de crescimento do PIB. Após isso, uhum. tivemos aquelas reformas que o governo efetuou, reforma trabalhista e aquele, como é que eu posso dizer, uma especulação de reforma tributária. Então, esses Sim, estímulos acabam aquecendo o mercado. E o último indicativo que a gente tinha no final do ano era o da super safra, expectativa de uma produção muito boa. Então, assim, se a gente fosse comparar hoje o número de máquinas vendidas, isso eu falo atacado, no caso montadora, concessionária, revenda, distribuidores. Se a gente comparar o primeiro trimestre de 2019 com o primeiro trimestre desse ano, a gente teve um aumento assim irrisório, coisa de 1%. Então, e pouca basicamente coisa. desse número, pouca coisa assim, em números, 6.800 máquinas, tá? Vendidas, atacado. Uhum. E desses 6.000, se a gente parar para pensar hoje, cerca de 30% corresponde aos tratores até 80 CVs, que são aqueles financiados em grande maioria pelo Pronaf, com público específico para pequenos produtores, e Pequenos 40 produtores. e 43% que vai da linha de 80 até 120, que é voltado já para o que a gente considera pequeno médio, que já é atendido pela linha do Modefrota. Então, assim, Uhum. não tivemos um número expressivo. Aí, se a gente considerar, assim, do lado da montadora, número de tratores montados, 2019, primeiro trimestre, com números do segundo. A gente teve um aumento de produção de 4%, ainda com estímulos da economia. Mas só que quando começou a primeira notificação do primeiro caso lá na China, em janeiro, no finalzinho, início de janeiro, se não me falha a memória, isso já começou a reverberar o mercado. Então, assim, se a gente pegar os números de exportações, máquina, Brasil e diferentes mercados, a gente no primeiro trimestre já teve um recuo de quase 13%. Isso é uma reverberação do mercado com temor do avanço do Covid. Dito e feito, reverberou, a gente Sim. teve perda significativa. Vamos lá, desses 12%, estamos falando aí de aproximadamente 600 máquinas. Depende, são vários perfis.
vamos estipular um ticket médio de 250 mil. Aí é só fazer as contas, o quanto, isso em dólares, o quanto o nosso segmento deixou de receber, de vender. Então foi Sim. bem complicado. E aí se a gente vem para o cenário de pandemia no Brasil, a gente teve uma retração considerável, até maio, digamos assim, que maio foi fechado agora, mas a gente teve alguns pontos que podem ser, que distorcem um pouco. Se a gente pegar, por exemplo, março nós tivemos um acréscimo de vendas, isso no geral, o país todo, de 10%. Isso por quê? Isso é um reflexo do período otimista da colheita dos cultivos de verão. Então a gente teve aquela flutuação cambial. Teve alguns lugares, por exemplo, o Centro-Oeste com uma colheita de soja excelente, o arroz no Sul com preço elevadíssimo, coisa que muito tempo não se vê na história. Então, esses reflexos acarretaram num número de vendas maior em março. Só que foi em março que começou a crise aqui no Brasil, literalmente. A gente teve que fazer o distanciamento social. E se a gente pegar, por exemplo, comparar abril a gente teve no número de máquinas vendidas, pelo menos 750 tratores que deixaram de ser vendidos nesse período, meio que contrariando aquela expectativa inicial que a gente tinha de crescimento. E assim, com o desenrolar do avanço da Covid, os produtores estão meio, assim, como é que eu vou dizer, cautelosos em fazer investimentos de bens de capital. Isso afeta diretamente a venda a varejo, que é aquela venda da concessionária ao consumidor final. E, por consequência, afeta na nossa dinâmica de fabricante com as concessionárias, que é a venda por atacado. Sim. Então, número de máquinas fabricadas, tivemos uma redução em abril de 56%. Teve fábricas, montadoras, no caso, que ficaram até 20 dias sem funcionamento. Se a gente pegar o número de exportações de abril de 2019 e abril de 2020, uma redução de 62%. Ou seja, demorou um pouco, a gente já tinha os indicativos do primeiro trimestre, um recuo mínimo, mas aí chegou abril, o número caiu drasticamente. Muito Então, forte. devido ao Covid, a gente sofreu bastante. Aí tem que fazer adequação de distanciamento social, máscara, das férias coletivas, e teve o aumento do dólar, que isso, assim, para a fábrica montadora, isso afeta diretamente no aumento dos custos, porque, vamos lá, fabricante hoje de autopropelido, grande parte dos insumos para autopropelidos de qualidade, sabemos que tem diferentes marcas no mercado, basicamente eles são italianos. Então, se a gente pegar lá início de fevereiro, meio, tivemos a crise no norte da Itália, então Tá. alguns fornecedores começaram a ter problemas, aumento de custo. A gente teve aqui em Santa Catarina, por exemplo, um congestionamento de contêineres. Tinha muita coisa vindo da China, o pessoal estava com medo de descarregar no porto, abrir para liberar contêiner para exportação, para Sim. tu ter ideia. Então é bem complicado. E essas alterações, elas basicamente afetam todo o planejamento estratégico, seja da concessionária, seja da fabricante. O Sim, até cancelamento de mesmo feiras, sim. o produto, o final do produtor, tipo, quando vê, tipo, aumenta o custo de produção, aí as concessionárias vão ter que aumentar o preço Esse depois, e aí no final o preço aumenta ainda só pro, para, só pro assim, ó, consumidor. nesse pensamento, o que acontece? A concessionária, a dinâmica é diferente. Ela compra da fábrica, ela tem um estoque. Com esse estoque, ela pode fazer a estratégia comercial dela. Então, não necessariamente esses números, esses custos são repassados em primeiro momento. Óbvio, a gente tem a Sim. expectativa agora, dependendo, a nossa ministra, nessa semana ainda, se não me falha a memória, dia 17, vai fazer o anúncio do Plano Safra 2020 e 2021, então a gente vai saber como vai ser o crédito, se ele vai ser fácil, se ele não vai ser. Porque assim, a gente tem que ter. Depois a gente aprofunda um pouco essa parte de como funciona e fica mais claro para o pessoal. Aham. Interessante. E aí, que nem, tipo, do mercado, tipo, aí, quando tu acha que, tipo, que vai voltar ao normal, a expectativa de vendas, a produção de máquinas, tudo no modo Então, vamos lá. geral, Assim, assim. ó, na minha visão, eu penso que nesse pós-pandemia, que a gente ainda vai sofrer em um período, a gente tem três cenários possíveis, que os economistas chamam de, eles fazem uma analogia.
se hoje todas as restrições de distanciamento social fossem suspensas, ou se desenvolvesse uma vacina em tempo rápido, um tratamento no próximo mês, daí sim daríamos o pontapé para voltar rapidamente à rota de crescimento que a gente tinha. Aham, entendo. Temos também Caiu acho que um pouco tua internet aí tu deu pô, agora tu voltou, mas antes tipo, deu uma travada na tua internet, carregou um pouquinho, aí a gente perdeu o início da tua fala sobre assim, ó, quando se vai a gente voltar. os três cenários são os cenários que os economistas chamam de V, U e W. O cenário V ele é o mais otimista de todos. Ele tem uma queda pronunciada, por isso que faz a primeira perna do V, e uma retomada também pronunciada igual. Então, a ideia dessa volta ela é relativamente rápida, né? Pode ser de 1 a 2 ou 4 trimestres. Então, digamos, se hoje todas as restrições de distanciamento social no mundo fossem suspensas, desenvolva-se uma vacina com eficácia, daí começaríamos o pontapé e retornaria a rota original de crescimento, mesmo patamar. O cenário que eu acho mais provável que aconteça conosco aqui na Latam seria o cenário U, que é um declínio, um período negativo e depois voltaria ao crescimento. Então, vai depender de uma série de motivos, porque, assim, resumindo, não vamos recuperar durante a segunda metade do ano toda a produção perdida na primeira metade, em todos os segmentos. Sabemos que no ramo agrícola a gente teve destaque na economia, destaque no crescimento do PIB, só que a gente não vai conseguir recuperar. Isso requer um tempo. A gente tem boas expectativas, o Plano Safra está aí para saber, acreditamos nas especulações que o crédito vai ficar mais barato e mais fácil. A gente tivemos algumas reformas ali na MP. E além dos bons resultados do cultivo de verão, o pessoal conseguiu uma balança comercial favorável. Esperamos que agora o dólar tenha uma redução, porque basicamente isso vai influenciar diretamente nos preços dos insumos, então o produtor capitalizado ele vai avaliar se é o momento certo ou não para poder fazer o investimento. De máquina, sim. Tipo, tu já explicou muito bem como funciona tudo, tu Sim, trabalha bem, tipo... é basicamente assim, ó, o que vai marcar o ritmo da recuperação, na minha opinião, serão os efeitos sobre o lado da oferta de mão de obra, basicamente, a nossa qualidade, se a gente vai ter qualidade para trabalhar, o capital, porque hoje, assim, é uma cadeia. Então, eu tenho os meus custos fabris, eu tenho custos de insumos, então vai depender, todo mundo está afetado, é uma cadeia. Se, por exemplo, um fornecedor de couro, ele atrasa a produção dele, ele vai atrasar toda a cadeia que depende daquela suplementação. Se o meu produtor de motor lá no Japão, ele fechou a fábrica, ele atrasou, não vai vir uma importação no final do mês, ele vai atrasar toda a cadeia que depende dos motores. Então, basicamente, vai depender desses fatores. E isso a gente hoje não consegue precisar com exatidão como vai se proceder. Porque não tem segurança ainda, então não tem como trabalhar de maneira muito segura, porque ainda o vírus tá aí e Basicamente tudo você pode pensar acontecer. assim, ó, num escritório com 10 pessoas, tem que manter o distanciamento, todos com máscara, tem fiscalização. Na parte fabril, os funcionários, além de usar os EPIs, têm que usar máscara, o distanciamento. Isso, querendo ou não, além do período de férias, a gente teve que dar aquela redução, então isso é complicado. Agora, tipo, continuando, vamos passando um pouco o assunto, tipo, aí tu trabalhando, vendo aí dentro como tá, tipo, qual o perfil que, tipo, essas concessionárias e tudo mais, qual o perfil de profissional elas buscam para trabalhar, né, nessa área? Então, assim, ó, vamos lá. Vou tentar resumir assim. Tem dois perfis da área comercial, da área de engenharia. Primeiro ponto, concessionária. Concessionária, como eu tinha dito antes, é a venda no varejo. Ela é aquela que tem mais contato com o consumidor final. Então, assim, o perfil que geralmente se busca é tu ter ser ético, primeiro de tudo. Tem que ter a ética com o teu cliente, a ética com a empresa que você vai estar vestindo a camisa. Tem que ser comunicativo e criativo, porque vai ser indagado a todo momento. Você tem que literalmente mostrar para o cliente uma solução, identificar um problema, tentar resolver esse problema, e aí sim tu vai apresentar uma solução para ele, que é o teu produto que tu quer vender. Saber identificar as oportunidades, ter uma visão empresarial para ter um crescimento ao longo do tempo e não ser só um vendedor.
Tem que ter conhecimento específico, isso é inevitável, porque tudo quanto é tipo de pergunta ali vai surgir, e se você não tiver firmeza para responder, tu pode perder uma venda ou perder um grande negócio em função disso. Saber principalmente lidar com a pressão e a cobrança a todo instante, seja da concessionária, porque assim, é uma cadeia, como eu te disse. Eu, como fabricante, vou fazer pressão na concessionária, a concessionária, por sua vez, vai fazer pressão nos vendedores. Então, tem que saber lidar com pressão. A área comercial é lidar com pressão. Tem o ônus e o bônus. Você tem ganhos ilimitados, como também você pode sofrer bastante no período que você não, de fato, tiver vendas. Ser sempre disponível a viagens, longos períodos fora de casa. Se tu tem uma maratona de feiras, dependendo da área que você atua, você pode ficar aí um mês fora de casa quase, sem emenda 3 feiras, entendeu? Então é complicado. E assim, para nível de concessionária, línguas talvez seja importante, na verdade é importante para, dependendo da empresa, dos TIA, né? Porque tem os escalonamentos de Tier S, Tier A, Tier B, tipo grupo AGCO, grupo CNH, John Deere, aí tu tem as secundárias ali, então depende do nível que tu tá enquadrado. É inevitável, manuais, basicamente. Se tu trabalha para montadora, que é a representação da marca, aí você tem um leque bem maior, tu tem que lidar com matriz, então é complicado. Geralmente é inglês, 100%. Se tu faz exportações, geralmente quando a fábrica ela tem a sua filial aqui no Brasil, toda essa região próxima à Latam é atendido por aqui, não pela matriz, então tu tem que saber espanhol. Então é bem assim. Na parte de engenharia é mais voltado para a parte fabril, montadora, tanto como desenvolvimento, engenheiro de projeto mais que tu tem os... Deu uma queda aí rapidinho de novo, mas agora voltou. Tá tudo certo agora. Tá, então onde caiu agora? Aqui pra mim não tá caindo, eu vejo tudo normalmente, então... Não, pois é. Não, eu tava falando tipo do cenário do engenheiro na fábrica, engenheiro fabril. Sim. Na fábrica as oportunidades geralmente são bem concorridas na área de projetos com o pessoal da engenharia mecânica, porque a engenharia mecânica, alguns da engenharia de produção. Porque a gente, na nossa grade, a gente tem poucas disciplinas da parte mais fabril. A gente tem conhecimento técnico, transmissão, resistência de materiais, mas alguns processos específicos nós não temos. Isso é uma falha que algumas universidades não têm, então deveria ser revisto para a gente ter maior concorrência nessa área. E basicamente a gente se destaca em engenheiro de campo, que é basicamente quando tem alguns protótipos, a gente tem que realizar o teste, fazer as análises. Geralmente algumas empresas utilizam a norma dos engenheiros agrícolas dos Estados Unidos, então a gente tem que fazer a verificação, entendeu? Mas são salvas as oportunidades. Geralmente a gente está bem incluso na parte comercial, pela parte da ligação da prática do campo, a visão do campo com o produto. Ter o conhecimento geral, basicamente. Sim. A gente tem o conhecimento sobre tudo. Mas aí tu falou, tipo, a questão, tipo, de idioma que é necessário. Tipo, tu, quando tu entrou na tua empresa, tu já tinha conhecimento de 2 idiomas, ou tu teve que buscar, correr atrás disso? Eu tive que buscar o espanhol. Porque basicamente na empresa hoje que eu atuo é Latam. Então tive que aprender espanhol ali, estou estudando na marra. Entendeu? Consigo hoje conversar com meus clientes, alguns falam português bem, porque frequentemente eles vêm ao Brasil e vice-versa, então a gente acaba... É que tu acaba criando vínculo, então a gente começa a conversar e se entende, mas sim. Então, e quando você trabalha na indústria, tu tem que ter em mente o seguinte, a todo momento, na parte comercial, vai ter um fornecedor indiano te ligando, vai ter um fornecedor chinês te mandando e-mail, então você tem que responder ou encaminhar para as pessoas responsáveis. Então, o mínimo você tem que saber, entendeu? Sim. Aí, tipo, mas tu já tinha o inglês quando tu ingressou nessa Sim, o inglês eu já tinha feito o curso há bastante tempo, então, assim, tem alguns fornecedores que sim, é inglês, tanto da parte vamos lá, de transmissão, digamos assim, então, transmissão, motores, então, tudo a gente tem que ter a noção de inglês, porque geralmente, assim, quando a gente tem aquelas feiras AgriShow, por exemplo, Copavel, algum desses representantes vão nas feiras para poder ver como que está o andamento dos parceiros comerciais deles, entendeu? Então a gente tem que ter esse conhecimento para dar atenção e dar o respaldo. Sim. Tem uma pergunta aqui na live do Daniel.
Daniel Medina, ele quis perguntar para ti, tipo, qual as principais regiões para os engenheiros agrícolas a nível de concessionários do Brasil? Tipo, onde é que é ter uma busca maior, uma demanda maior de engenheiros para trabalhar no... Então, é que assim, ó, eu falo pela minha experiência, resido no sul do país, então, assim, a parte do centro-oeste eu não poderia falar, entendeu? Eu não Aham, tenho esse conhecimento. Aqui no sul do país, sim, a gente sabe, como a gente tem uma rede de contatos, a gente sabe de alguns grupos de concessionária, de montadoras que estão fazendo reestruturação. Todo mundo agora está se reinventando, então acredito sim que vai ter algumas oportunidades aqui, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Na região centro-oeste eu não tenho nenhuma base e na região sudeste a gente sabe que é um pouco mais fechado, então eu não teria essa informação para dar precisão. Mas tem algumas pessoas que eu já vi aí no chat ali do Centro-Oeste ali, o Bruno Nascimento, por exemplo, ele atua na parte comercial também de acredito que uma concessionária do grupo CNH Case ali, então ele poderia dar uma resposta no privado mais interessante. Mas sim. aqui na região sul do país, sim, tem potencial e aqui é basicamente, aqui Centro-Oeste, sim, a gente tem bastante destaque e procura. Talvez, tipo, também na busca que nem das novas fronteiras agrícolas, Matopiba, quando ele, talvez, como ser Sim, regiões é novas, porque assim, ó, alguma coisa pode ser. vamos lá. As montadoras têm tiers. Tem tier S, que é aquelas principais, GZCO, CNH, John Deere. Depois sim, as tier A, tier B, tier C, que são as pequenas empresas, marcas não muito conhecidas. Então, a gente tem um escalonamento. Então, cada uma tem as suas necessidades de profissionais, entende? Então, Sim. hoje, quando a gente, por exemplo, está na graduação, a gente sempre vê aquelas grandes marcas, entende? Mas existe um mercado muito Aham. grande, inclusive na América Latina, desses pequenos, médios fabricantes não muito conhecidos, que tem uma demanda, tem seu market share bem definido, tem seus produtos de nicho muito bem definidos, que atende uma demanda, entendeu? Por exemplo, o pessoal da Serra do Rio Grande do Sul, principalmente o pessoal da vitivinicultura. Se tu falar um Landini, todo mundo conhece um Landini, entende? Aí se eu Sim. chego, por exemplo, em Pelotas, tá, tu conhece a Landini? Então o pessoal Landini começa a se perguntar, eu conhece marca tal? Então são meio produtos de nicho, sabe? Então, mas Sim. tem a sua aptidão, entendeu? Tem sua demanda, mas não são nomes muito conhecidos para Aham, algumas entendo. pessoas, né? Então tá, acho que tá meio respondida a questão dele. Ó, teve um comentário. Aqui no Centro-Oeste, a busca por esse profissional é alta, mas como já comentado, mais para a área comercial e também para mexer com a agricultura de precisão. É Esse interessante. assim, ó, assim, ó, porque a parte quando a gente tem um convênio, um contrato com uma concessionária, ela tem como uma fonte principal de receita é a fonte da venda dos tratores, certo? Sim. Tratores ou autopropelidos, coleteiras diferente. Então, uma outra fonte que eles têm são as soluções integradas. Que nessas soluções integradas estão as ferramentas de agricultura de precisão, entendeu? Então, tem uma série de conjuntos que eles podem agregar. E nessas áreas, eles demandam de profissionais capacitados com conhecimento para atuar. Que isso corrobora um pouco com o que o Clumbi ali, o Gustavo, comentou. Sim. Agora, trocando um pouco, tipo, aí, qual tu vê quais as dificuldades que, tipo, que tu enfrenta e que tu enfrentou nesse setor de Cara, comércio? é, quando eu saí, assim, fui ter outras experiências profissionais antes de entrar. Cara, coisas que eu não tinha convívio, por exemplo, a parte fiscal tributária. Entender um pouco como funciona esse mecanismo, é uma venda, tu entender como é uma venda para o mesmo estado, para outros estados, diferença de alíquota de ICMS, se tem substituição tributária, se tem isso, se não tem aquilo. A questão da parte do comércio exterior, entender o que é uma proforma, uma commercial invoice, a parte de exportação, como funciona. Então, no início foi complicado, mas depois no dia a dia tu acaba pegando. E a questão, assim, é relacionamento. Cada pessoa ela vai ter um destaque no seu relacionamento. É igual uma relação de amizade, seja com teu pai, com a tua mãe, com teu amigo. O trabalho que eu tenho com os representantes de distribuidores, revendas, concessionárias, ele tem que ser bem alinhado de ambas as partes, porque ninguém quer perder. Então, assim, a gente tem um Aham. compromisso, mas a gente tem que se ajudar, entendeu? Então, até tu Sim. pegar o feeling, entender como abordar, como questionar, entendeu? Quando cobrar,
Então, isso é o tempo. Infelizmente, é o tempo. Não, tu não sai da faculdade, da Tem, graduação com isso. tem que ficar cascudo antes de trabalhando para Sim, saber como tem é que que. é. E a pressão ali é todo instante. Meta, Tem, meta, tem. meta, 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 meta e meta. Aham. E, tipo, aí pro cenário de máquinas, tipo, pro comércio, tá? Até a tua parte, como é que tu vê, tipo, ela para, tipo, pro mercado futuro, uns 5, 6 anos, tipo, passando todo o cenário pandêmico, tudo mais, é, Cara, eu visão acredito que geral, visão geral é. Em 5 anos, muita coisa pode acontecer. Hoje a gente tem. A gente vê lá fora muita coisa. Como é que eu posso dizer? muita tecnologia entrando que pode, Não, a tecnologia sim, ela já existe. A questão toda é quebrar alguns paradigmas, porque assim, hoje a gente tem escalonado os grupos, pequeno, médio, grandes produtores. E consequentemente a isso, está relacionado ao conhecimento técnico. Porque hoje se tu pega, hoje as vendas de tratores, basicamente, ela é bem, como é que eu posso explicar? Ela é bem voltada para o que a família deseja, é bem de tradição. O meu avô comprava a uhum, marca X, a primeira geração comprava a marca X, a segunda geração comprava a marca X, a terceira geração, que é aquela que os filhos já foram, terminaram de estudar, foram fazer uma graduação, já começa a mudar a visão. E aí muda o paradigma. Como a gente trabalha com um produto de vida útil muito longo, cada venda que hoje é perdida, tu demora um tempo muito longo para repor, entende? Então, acredito que a questão dos tratores autônomos vai vir com força daqui a. Isso a nível grandes produtores, tá? Grandes grupos. sim, A nível de pequenos, a gente vai continuar naquele mesmo nicho e vai continuar sempre naquela reposição. Aí vai do trabalho, as estratégias das montadoras e das concessionárias para fazer o seu avanço. Daqui a um tempo, a partir de hoje, por exemplo, eu falo por Santa Catarina, hoje, para você, um kit GPS, hoje o pessoal ainda tem dúvida. Por exemplo, o pessoal ainda usa ou uma linha guia ou alguma coisa de espuma, marcador de espuma para fazer o acompanhamento da linha. E, entendeu? Então, são sim. paradigmas que precisam ser quebrados, que já estão no mercado há bastante tempo, mas falta um pouco da difusão técnica desse conhecimento. Sendo na venda do, tipo, do engenheiro do que é responsável pela concessionária, tipo, ele tem que passar maior, Sim. melhor esses conhecimentos para mostrar tu como funciona. Sim, porque assim, ó, a dinâmica de venda ela é um pouco. Não é complexa, mas cada cliente é um cliente. Tem cliente que Sim, tem, por exemplo, o vendedor que chega num cliente com 15 minutos tira um pedido. E tem vendedor que tem que fazer um trabalho, mostrar, entendeu? É relativo. aham, Tem produtor que tem afinidade com a marca Y e com a marca X ele tem aversão, porque ele ouviu uma história do vizinho dele que tinha aquela marca e só dá, entendeu? Então é bem complicado. Porque entendi. hoje, querendo ou não, vamos lá, eu falei aqueles números do início, Sim, daqueles aproximadamente ali, ó, 70% não, mas é muito. 64, 65% dos tratores comercializados hoje, eles vão daquela faixa até 120 CV, que atende preponderantemente os pequenos e médios produtores. mas, E isso está atrelado àquela questão do conhecimento que os paradigmas precisam ser quebrados na parte de extensão rural. Entendeu? Os técnicos, sim. seja de uma Emater ou algum órgão governamental que tem que fazer esse trabalho. Além dos vendedores, os consultores, no caso, fazer esse trabalho mais a fundo quando for realizar uma venda. Porque se tu pega uma grande empresa de um grande grupo, ele tem um corpo técnico altamente capacitado. Eles vão avaliar basicamente a viabilidade econômica da aquisição daquele imobilizado e termos técnicos para ver como aquele equipamento vai sair em comparação com o A que ele já tinha ou o B de uma frota anterior, entende? Sim. Aí os grandes grupos estão muito atrelados da questão financeira, como vai se proceder esse tipo de negociação. É que a gente falou, tipo, hoje nas empresas ou até mesmo produtores, eles já fazem uma prévia pesquisa, já tem, busca conhecimento, sabe como é que funciona Sim. e tudo isso. Então, não sei se tu queria falar mais alguma coisa em especial. Ó, uma pergunta do João Rufental. Tu acha que por Santa Catarina não ter um curso de engenharia agrícola, essa difusão de tecnologia, GPS, sensores, fica prejudicada?
Sim, fica prejudicada porque, assim, vamos falar de Santa Catarina, agricultura catarinense. A agricultura catarinense hoje é basicamente, assim, em grande volume, é o arroz cultivar irrigado no modelo pré-germinado. Diferente do Rio Uhum. Grande do Sul, que o pessoal tem um outro tipo de manejo. Então, aqui, basicamente, estamos hoje, se a gente considerar gerações, entrando na terceira geração. Essa, sim, tem mais está tendo mais acesso à informação e acaba tentando investir, porque é meio que São Tomé, eles têm que ver para crer. Então, o vendedor, quando ele vai atuar nessas regiões, ele tem que ter o seu portfólio de produtos, obviamente, da empresa que ele representa, e demonstrar essa tecnologia e mostrar os benefícios. Olha, hoje o senhor vai investir X, vai acrescentar X na tua prestação do teu Pronaf, e de retorno tu vai ter isso, 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 isso. Tu tem que linkar os benefícios daquilo que tu está oferecendo. Uhum. Então, é muito da capacitação da parte das concessionárias e desse vendedor, como ele vai fazer a abordagem para passar essa informação, entende? Às vezes é questão só de a maneira como você vai explicar para uma adesão ou não. Porque é muito daquilo, o meu avô fazia assim, o meu pai fazia assim, eu vou continuar fazendo assim, entende? Aqueles paradigmas que precisam ser quebrados. Sim, muito interessante. Então, acho que o nosso roteiro meio que se encerrou por aqui, tem umas questões. Se tu quiser falar um pouco Uhum. sobre da tua graduação, o que que hoje ela te proporcionou, o que que tu sentiu falta na tua graduação para quando tu inseriu no mercado. Cara, assim, ó, coisas que fazem, deveriam ser obrigatórias, fazer parte de todo o curso de graduação, para nós da áreas agrárias, é que basicamente muitas oportunidades estão atreladas à parte comercial. Um pouco dessa questão fiscal tributária, entendeu? Ser mais a fundo, por mais que a gente tenha na última disciplina lá no 10º semestre, quando a gente vai fazer projetos de viabilidha, tenha que incluir lá no seu produto a questão de impostos e quanto isso influencia no teu preço final. Então, esses aspectos deveriam ser mais abordados, né? Por exemplo, disciplinas eletivas de ética, de como, entendeu? De como se portar no ambiente corporativo, coisas mais assim, mais específicas, né? E do Sim, conhecimento técnico que eu vejo que foi frágil na minha graduação, que poderia ter sido assim muito exemplar, a própria parte de máquinas agrícolas. Eu acho que deveria ter sido, por ser uma característica do curso assim tradicional, teria ser mais a fundo, ou melhor dizendo, deveria ser melhor aplicada, sabe? Ligando a parte de conhecimento prático com a parte de desenvolvimento do projeto. Porque hoje, se tu perguntar para alguns alunos o que é um diferencial, eles não vão saber, entende? Então, como é que é composto um diferencial? Entende? Como é que é uma caixa de transmissão? Como que, entendeu? Por mais que ele tenha aquelas disciplinas de ciências materiais, conjuntos de mecanismos e um monte de, entendeu? A prática ali, como funciona para executar projetos, ele não vai saber, entendeu? sim, é fraca o conhecimento que se tem. E assim, ó, muitas das coisas eu tive que buscar por fora, tá? Muitas das coisas a gente tem que buscar por fora. E é uma evolução constante, seja de todas as áreas, tá? Porque a tecnologia está sempre avançando e você tem que estar sempre alinhado para poder tá à frente e estar apto. Por exemplo, a parte de pulverização eu não vi quase nada na graduação. Então, é um dos pontos que a gente tem um mercado de autopropelidos no país muito bom. Algumas montadoras têm produtos excelentes, são exportados para diversos países, Rússia, entendeu? Então assim, essa parte a gente praticamente passa batido, né? É muito assim, Sim, a crítica que eu faço às universidades é que elas são meio nicho. Rio Grande do Sul é basicamente a gente aprende tudo voltado a arroz e soja. Se a gente vai para Minas, a gente aprende muito focado no café. É bem segmentado, entende? Então deveria ser uma coisa mais. Tu tem que saber lidar com tudo, aberto. né? Entender um pouco Aham. não é compreender e dominar todos os cultivos, mas uma noção do geral, do que sai de dentro do país, tu poderia ter uma noção. É igual, por exemplo, hoje tu é formado em Pelotas, tu vai para o Mato Grosso e vai lidar com algodão. Aí o aluno Uma chega lá, cadeia. nunca viu uma colhedora, não, entendeu? Então, como é que vai fazer o ajuste, entendeu? É Nunca complicado. viu Ou então, colhedora, nunca viu o ou, pé, ou nunca viu uma então planta o até aluno sai mesmo. do Rio Grande do Sul e vai trabalhar numa usina em São Paulo.
Como é que ele vai fazer o ajuste de uma colhedora de cana, entendeu? Então é complicado. sim. Porque hoje as oportunidades estão aí no Brasil todo. É só botar a cara a luta ali e seguir, entendeu? Aham. Então, tipo, o que tu daria, tipo, de uma dica dos graduandos e dos próximos à formatura, tipo, a tua entrada do teu mercado de trabalho, tipo, uma dica ou Cara, uma abrangência? eu posso falar assim, era uma crítica que os meus amigos da minha turma, o Clamby, o Neviton, o Patrick, a Camille, é assim, a gente era muito crítico com algumas disciplinas, porque a gente gastava muito tempo com conteúdos que já eram defasados, tá? Da década de 80, 90, que mudou praticamente tudo, e ainda era aplicado. Então, a gente gostaria que vocês, formando os alunos que estão do sétimo semestre ali, entrasse em contato com o coordenador de curso, conversasse, vamos reavaliar a nossa grade, se ela hoje em dia ela está bem adequada. Porque, por exemplo, quando eu me formei, basicamente eu queria trabalhar muito na área de agricultura de precisão. Então, algumas disciplinas não eram obrigatórias, entendeu? Então, essas disciplinas deveriam hoje, o perfil do engenheiro agrícola ele está mudando com o tempo. Não é mais o mesmo daquela da década de 80, 90, que quando alguns professores ali estavam adentrando na carreira e se tornando professores de fato da instituição. Então, muita coisa Sim. mudou. Então, a gente tem que sempre se atualizar. Então, a sugestão que eu dou a esses alunos é procurar ao coordenador e a equipe, como é que era o nome? Até esqueci, tanto tempo longe. O O conselho, não. DCA, Não, não não é o seria? DCA, tem um grupo de coordenação, tem um grupo dos professores, eu esqueci qual é o nome. E para eles reavaliarem a grade curricular, entendeu? Sim. Porque a gente está defasado. Se a gente comparar. Eu te falo pelo seguinte: dos processos seletivos que eu fiz de grandes empresas, geralmente eu era o único aluno de instituições do sul do país. Aí, se ali, alguém respondeu ali, colegiado, esse nome aí mesmo. Exato. De alguns processos de trainee que eu fiz, fui até as etapas finais, cara, eu era o único aluno de universidades do sul do país. Então, grande maioria eu competia Sim. diretamente com o pessoal de Viçosa, de Lavras, ali o pessoal de Exalc, muito pessoal do Mato Grosso. Então, assim, é Uhum. complicado. Então, É se a que, gente tipo, se a gente entrar no ramo da agricultura hoje, tipo, ela avançou muito. E aí, se sim. as nossas cadeiras não forem avançarem junto para essas novas tecnologias, tipo, vai faltar esse conhecimento depois na hora de a gente atuar e trabalhar Assim, nisso. ó, um exemplo agora é isso. Não é te formar um especialista, mas aquela disciplina te dá uma base para tu pleitear uma vaga de analista júnior, entende? Por Aham. exemplo, hoje o Clube eu conheço amigo meu pessoal, ele trabalha numa empresa que presta serviços de monitoramento agrícola. A base que nós tivemos quando a gente cursou o curso de sensoriamento remoto era uma disciplina de 2 créditos, entende? Então, assim, era uma coisa muito superficial, deixava a desejar, entende? Então, é Sim. complicado. Tem uma pergunta da Andressa ali. O currículo com É, estágio fora do país tem um peso maior ou uma experiência? Cara, sim, das empresas que eu fiz, sim, tinham muitas pessoas do Ciência Sem Fronteiras, é uma coisa que eu particularmente me arrependo de não ter ido, entendeu? Sim, pesa bastante, tá? ajuda muito no currículo. Eu não sei se a gente abre para pergunta agora do pessoal, se tem mais algum. Acho que o meio que nós tínhamos planejado falar já foi bem Sim. falado. Temos ainda 10 minutos para conversar. Não sei se o pessoal tem umas dúvidas específicas diretamente contigo. Não sei como que suceder agora aqui agora pra perguntar. Esse pessoal não. Ali da Andressa, sim, pesa bastante um estágio fora do país, tem bastante reconhecimento. Algumas empresas valorizam. Ah, Maicon, boa pergunta. Cara, assim, ó, é que os cursos de MBA, vamos falar da USP, são bons, os professores são muito gabaritados, alguns são referência na disciplina que presta. E assim, o cara que ele vai fazer uma MBA, ele tem uma especialização desse nível, ele tem que ter em mente que é voltado para a parte administrativa. Então, tu vai ter uma noção muito grande de legislação, mercado,
da questão de formulação de custo tributária. Tu vai ter um leque de todos os segmentos, vamos dizer assim. Tu vai ver lá arroz, café, cana, tudo, pecuária, citros, tu vai ver questão de, como é que eu vou dizer, de transição de uma propriedade rural para uma empresa rural. É uma parte mais, assim, para te deixar como um gestor. Não vai ser aquele cara técnico, é uma especialização, assim, para tu ser mais gestor. Te dar bagagem, conhecimento para ser um gestor. Basicamente, o MBA é isso, tá? Ele é para voltado para esse... Se tu quer ser gestor, um MBA é uma especialização mínima, requerida. Fora as outras. Geralmente as pessoas fazem mais de uma, né? Geralmente o pessoal faz uma específica, depois faz uma de gestão de pessoas, porque é aquilo. Hoje em dia você tem que saber trabalhar em grupo e como abordar as pessoas para você fazer acontecer aquilo que você tinha planejado ou para sua empresa, ou para os seus funcionários, ou para a sua equipe. Sim, então, cara, acho que não sei se o pessoal tá de acordo aí, se todas as dúvidas foram sanadas. Acho que todo mundo curtiu. Quero agradecer também a tua presença, foi muito interessante a conversa, o bate-papo que nós tivemos. Então, Não, eu que talvez. agradeço, eu que agradeço o convite do Pet aí. Estava meio afastado do pessoal da universidade. Tenho grandes amigos de professores, tudo. Foram cinco longos anos aí na UFPEL. Participei de praticamente tudo aí, entendeu? Fiz grandes amigos, na verdade. Neviton, o Clambe ali, Camille, o Patrick, então todo o pessoal da minha turma, o Joãozinho aí também é um que a gente meio que adotou no PET, entendeu? Então, assim, é gratificante pra gente, sabe? É uma coisa assim, é uma coisa que eu fiz uma universidade gratuita, né? Era do seu pai, da sua mãe, entendeu? Então tem que Aham. retribuir um pouco desse investimento, né? Então Sim, com é nesse, certeza. se o que eu puder Então, colaborar e transmitir para o pessoal. Lógico, eu não sou nenhum especialista, tô começando a minha não, carreira mas profissional agora, entendeu? Então, ainda tenho uma longa jornada pela frente, tenho as minhas ambições, então, estamos aí, estamos na luta, cara. Como eu digo aos meus amigos, estamos no campo de batalha, porque a estamos luta aqui para aqui é diária. quem tá na chuva para se molhar. Então, quero E, agradecer e uma a. dica para vocês, se puderem fazer estágio fora, abandonar um ano, façam estágio fora, faz a diferença. É pergunta quase que obrigatória de toda entrevista para um trainee de um grande grupo é se você tem algum estágio em propriedade, tá? Isso aí já é dica, tá? É, é, é pré-requisito, digamos assim. Então, muito obrigado, Felipe, que sempre nos acompanha Nada. aí, que chega mais, nós temos live toda semana aí, quiser acompanhar também, tá por O dentro problema é que mais. até marquei esse horário um pouquinho tarde, porque geralmente eu fico até tarde no trabalho, então geralmente as lives ela acontecem 6 horas, 6 horas era o Seis horário que eu horas, né? deveria estar saindo, mas eu sempre fico até mais tarde, entende? Então eu chego em casa, nunca dá tempo, entendeu? Aham, porque é uma pena, mas tamo aí, fica de acordo, aparece aí quando puder. Um abraço, o Pet agradece muito Feito aí. pelo tempo disponível. Um abraço, pessoal. Valeu, abraço, tchau, tchau, pessoal, boa noite aí. E lembrando o pessoal aí que na próxima quarta-feira vão ter a live com o saudosíssimo Paulo Herman, diretor da John Deere Brasil, e tá todo mundo convidado para fazer parte às 16 horas. Então, pessoal, muito obrigado. Era por isso hoje. Até mais. Tchau, tchau.